vou manipular arquivos utilizando o File System Object. Então eu vou criar aqui a sub arquivos. A primeira coisa que eu vou criar é aquele objeto que vai lidar com os arquivos. Então eu vou criar aqui um objeto chamado FSO. O nome desse objeto você pode dar o nome que você quiser. Geralmente na internet você vai encontrar com esse nome FSO. Por que esse nome? Esse nome vem de File System Object. É o objeto que lida com os arquivos que existem na sua máquina. Então, primeiramente, declaro a variável referente a esse objeto e depois eu configuro esse objeto criando esse objeto. Eu vou usar aqui o create object e aí eu vou dizer que esse objeto pertence à biblioteca scripting e esse objeto é do tipo file system object. Então eu vou primeiramente aqui verificar se uma dada pasta existe no meu computador. Então eu vou colocar aqui, ó, fso.folder exists e aí eu vou colocar aqui, ó, uma pasta que estaria na unidade C, barra ao contrário, teste. Então eu vou fazer o seguinte, se essa pasta existe, então eu vou dar uma mensagem aqui, ó, message box pasta existente. Caso contrário, eu vou dar uma mensagem aqui, ó, message box pasta não existe, and if. Aí eu vou apertar F5 para executar. Então ele diz que no meu computador aqui não existe essa pasta C teste. O mesmo princípio pode ser utilizado para verificar se um arquivo existe. Então é só eu mudar aqui, ó, de folder exists para file exists. E aqui eu vou colocar arquivo existente, arquivo inexistente. Então eu vou executar aqui, ó. Ele diz que a pasta não existe e que o arquivo inexiste, né? Então só vou consertar aqui, ó, inexistente. Se não existe, eu posso, por exemplo, criar essa pasta. Eu posso usar aqui, ó, caso não exista, eu vou então usar o create folder. Aí ele vai criar essa pasta. Aí então aqui, ó, eu vou criar um arquivo dentro dessa pasta chamado teste.txt. Então eu vou verificar se esse arquivo já existe. Eu dou uma mensagem, arquivo existente. Se o arquivo não existe, aí eu vou utilizar aqui o create file. Então para criar esse arquivo, eu vou colocar aqui, ó, create text file. Então agora se eu executar, ele dá a mensagem aí, ó, pasta existente e arquivo existente. Então quando nós estamos lidando com arquivos, é importante você verificar se aquela pasta existe e se aquele arquivo existe. Porque senão depois você vai pedir, por exemplo, para abrir um arquivo. Mas se você pede para abrir um arquivo que não existe, vai dar erro. Então antes de mandar abrir o arquivo, tem que verificar se aquele arquivo existe. Ou então, antes de criar um arquivo em uma pasta, precisa verificar se aquela pasta existe. Aí caso não exista, você cria a pasta e depois cria o arquivo dentro da pasta. Aí também eu posso entrar em uma pasta e verificar
os arquivos que estão nessa pasta. Aí eu posso criar aqui, ó, din arquivo as object, din pasta as object. A pasta vai ser igual ao fso.get folder, e aí eu vou colocar aqui o caminho em que está a pasta. Então a pasta é essa aqui, ó, ctest. Então aqui eu já consigo entrar na pasta. Aí aqui eu posso percorrer os arquivos que estão na pasta. Então aqui, ó, for each arquivo in pasta.files next arquivo. Então aqui eu já estou percorrendo os arquivos. Então, por exemplo, eu posso dar uma mensagem aqui, ó, message box arquivo.name. Vou executar aqui, ó, pasta existente, arquivo existente. E aqui, ó, ele dá aqui, tem um arquivo lá nessa pasta com o título teste e a extensão txt. Então eu vou criar mais um arquivo aqui, ó, nessa pasta. Vou criar o arquivo teste2. Então eu vou colocar aqui, ó, para criar o arquivo teste2 e vou executar aqui, ó. Então ele dá pasta existente, arquivo existente, teste e teste2 também existente. Então agora suponha, por exemplo, que eu quero colocar os nomes desses arquivos na coluna A da minha planilha. Então, em vez de dar a mensagem, eu vou colocar aqui, ó, plan1.range da coluna A e linha ponto value vai ser igual ao nome do arquivo. Aí aqui a linha vai começar na primeira linha, linha 1. Aí lá em cima eu vou declarar a variável linha de linha as long. Então, à medida que ele for percorrendo os arquivos aqui que existem na pasta, ele vai colocando lá na planilha, na coluna A, de acordo com o valor da linha, vai colocando o nome do arquivo. Aí cada vez que eu colocar um nome de um arquivo, eu vou dizer que linha vai ser igual a linha mais 1, para ele ir para a próxima linha. Então eu vou executar aqui, ó, pasta existente, arquivo existente, arquivo existente. Agora vamos ver na minha planilha. Olha lá, ele já colocou aqui, ó, que lá naquela pasta tem o teste.txt e o teste2.txt. Agora, suponha que eu queira percorrer as pastas que existem dentro de uma pasta. Então eu vou criar aqui, ó, dentro dessa pasta teste, eu vou colocar aqui uma pasta subteste para verificar se existe. Se não existir, ele vai criar essa pasta. E vou também criar outra pasta que seria a pasta subteste2. Verificar se existe. Se não existir, é para criar essa subteste2. Aí aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada subpasta. Din subpasta as object. Aí aqui, em vez de percorrer os arquivos dessa pasta, eu vou percorrer aqui as subfolders. Aí aqui então eu vou mudar para subpasta e aqui eu vou mudar para subpasta. E aqui também eu vou mudar para subpasta.
Aí eu vou executar, olha lá, pasta existente, arquivo existente. E aqui na minha planilha ele coloca aqui, ó, as pastas que estão dentro daquela pasta teste. Agora suponha que eu queira copiar um arquivo que está em uma pasta para outra pasta. Então eu vou pegar esse arquivo aqui, ó. Eu já tenho aqui o arquivo teste dentro da pasta teste e o teste 2 também dentro da pasta teste. Aí eu vou criar um outro procedimento aqui, porque esse primeiro aqui já está ficando um pouco longo. Então eu vou criar o procedimento aqui, ó, copiar arquivo. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, de criar o file system, vou copiar e vou colar aqui nesse procedimento. Então eu vou escrever aqui, ó, fso.copy file. Aí eu vou colocar o arquivo de origem e qual vai ser o caminho de destino dele. Então eu vou ter aqui, ó, o arquivo teste2 que está dentro da pasta teste. Eu vou copiá-lo para a pasta subteste. Então essa pasta subteste está dentro da pasta teste. Então eu vou colocar aqui subteste barra ao contrário teste2. Então esse arquivo teste2 ele vai ficar agora dentro da pasta subteste. Então agora vamos verificar se esse arquivo ele existe mesmo lá dentro dessa pasta. fso.file exists. Aí eu vou colocar aqui o caminho do arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, then and if. Aí eu vou colocar aqui a mensagem. Message box arquivo existente. Aí essa parte de eu copiar aqui, ó, eu vou colocar no caso contrário aqui, ó, else. Se esse arquivo não existe nessa pasta, então eu vou copiar da pasta teste para essa pasta. E aí eu vou dar a mensagem message box arquivo copiado. Então eu vou executar aqui, ó. Ele diz que o arquivo é existente. Então ele não chegou a copiar porque o arquivo já tinha sido copiado anteriormente. Agora então eu vou apagar esse arquivo. Para apagar um arquivo aqui, ó, simplesmente eu uso kill e o caminho do arquivo. Então aí ele deu a mensagem arquivo copiado. Por quê? Porque eu apaguei aqui, ó, o arquivo. Então esse arquivo agora já não está mais existente. Aí como não existe, ele copia esse arquivo e dá a mensagem arquivo copiado. Aí se eu tirar essa parte aqui, ó, que eu apago o arquivo e executar novamente, ó lá, ele vai dar a mensagem que o arquivo existe. Porque anteriormente eu já tinha copiado esse arquivo.